Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 6. Atos dos Apóstolos capítulo 6. Qual o tema do acampamento? Somos nós. O que nós somos? Primeiro dia, o que nós ouvimos? Nós somos a casa do Espírito. Segundo dia, somos nós o quê? A voz do Senhor. E nós cantamos isso, né? Somos nós, igreja, o corpo em... Está faltando falar disso. Mas somos nós, igreja, o corpo em serviço e amor. A casa do Espírito, a voz do Senhor. A gente já falou sobre sermos a casa do Espírito e sobre sermos a voz do Senhor. Mas está faltando a gente falar sobre nós sermos um corpo em serviço e amor. Atos capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Veja só, o texto começa problematizando uma questão. Naqueles dias, multiplicava-se o número dos discípulos, e houve uma murmuração dos helenistas, os gregos, né, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Nós temos um problema. O texto já começa trazendo para a gente um cenário de problematização. O texto diz que tem um problema para ser resolvido. As viúvas estão sendo esquecidas. E aí eu te pergunto, e daí? O que a gente tem a ver com isso? E daí que elas estão sendo esquecidas? O que isso tem a ver com a igreja? Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, tem um resumo bem interessante do desejo de Deus para o seu povo. E somos nós, né, o povo de Deus. Você sabe o que é que Deus quer para a sua vida, ou da sua vida? Abre aí na sua Bíblia, Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Sabe aquela coisa de dizer: eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim, eu não sei o que Deus preparou para mim. Está aí, está escrito, ó. Miqueias 6, 8. Ele, o Senhor, nosso Deus, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O que é que o Senhor pede de ti? Vamos ler juntos? Que pratiques a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. É isso que Deus está esperando de você. É isso que Deus te chamou para ser e viver neste mundo. Deus não quer que você seja um igrejeiro. Deus não quer que você seja simplesmente mais uma pessoa, parte de uma estatística religiosa. O que Deus quer mesmo, no final das contas, é que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e que você aprenda a andar em humildade com Deus. Essa é a máxima da vida. Ser crente é isso aqui. É praticar a justiça, é amar a misericórdia e é andar humildemente com Deus. Deus não quer que você simplesmente execute um grande projeto,
que você apresente a Ele sacrifícios ritualísticos. O que Deus quer, o que Deus pede de você é que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Esse texto, Miqueias 6:8, nos manda praticar a justiça e amar a misericórdia. São duas coisas que parecem diferentes, né? Praticar a justiça e amar a misericórdia, mas elas não são diferentes. A palavra hebraica para misericórdia é a palavra kesed. A palavra hebraica para justiça é a palavra mishpat. Duas palavras diferentes. Mas mishpat é uma ação, enquanto que kesed é o motivo por trás da ação. Então, elas se encontram. Elas parecem que estão falando de duas coisas diferentes, mas no final das contas elas estão falando de uma coisa só. Em resumo, andar com Deus é fazer justiça com amor misericordioso. Andar humildemente com Deus é fazer justiça com amor misericordioso. Esse conceito de mishpat, justiça, no Antigo Testamento, é basicamente dar às outras pessoas o que lhes é devido. Ao malfeitor, punição. Ao vulnerável, proteção e cuidado. Isso é justiça. A justiça é isso. É você pagar o que deve ser pago. A quem não tem, eu faço com que tenha. Eu ajudo para que tenha. A quem tirou do outro que também tinha ou não tinha, esse precisa ser punido. Isso é execução da justiça. Isso é praticar a justiça. É fazer com que todos experimentem a shalom, a experiência da vida, da relação harmoniosa. Isso é o mishpat, é a justiça no Antigo Testamento. É uma palavra que aparece muito. E aí você tem muitos textos do Antigo Testamento falando sobre a justiça de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento é possível você ver um quarteto de grupos sociais característicos. Os órfãos, os estrangeiros, os pobres e as viúvas. Pega qualquer texto da lei que fala sobre o povo praticar a justiça de modo social, tá? Porque a gente tem uma questão interessante em relação à lei de Deus, né? Principalmente nós, cristãos e protestantes. Porque a gente pensa assim, bom, Cristo veio, cumpriu a lei, então aí a gente já começa derrubando um monte de leis. Na verdade, a gente precisa entender o que é que Cristo cumpriu da lei. Aí, uns de forma muito simples vão dizer, não, é que a lei era cerimonial e existiu uma lei moral. Jesus Cristo cumpriu toda a lei cerimonial. Agora fica para nós só a lei moral. Não, mas tem a questão das leis sociais. Está lá em Levítico. Como tratar o estrangeiro, como tratar o pobre, como tratar a viúva. São leis sociais. Como vocês vão se comportar em relação ao que vai distinguir vocês das outras nações. Vocês não podem misturar tecido, vocês não podem comer carne de porco. Isso não é uma questão simplesmente religiosa. Tem uma questão de sanitarismo, de higiene. Tem várias questões ali por detrás dessas leis, dessas ordenanças. Porque o povo de Deus, do pacto, o povo da aliança com Deus, foi chamado para viver de uma forma diferente no mundo. Eu serei o seu Deus, vocês serão meu povo. Por isso que vocês serão chamados de povo santo, um povo diferente, um povo separado, um povo distinto. É esse povo que Deus está chamando para viver praticando a justiça, amando a misericórdia, andando com Ele. É o povo dele. Então, quando os textos bíblicos do Antigo Testamento usam a expressão mishpat para falar da justiça de Deus, sempre está por detrás, não uma justiça sem forma, uma justiça abstrata, uma justiça que a gente não consegue definir exatamente o que é, mas uma justiça que sempre está relacionada a fazer pelo amor, com misericórdia, a
algo que faça com que o pobre, o estrangeiro, a viúva, o órfão, sintam-se também acolhidos, sintam-se também amados, sintam-se também alimentados. Então, a justiça no Antigo Testamento, ela é avaliada de acordo com o tratamento que o povo de Deus dá às pessoas, a esses grupos. Então, várias vezes você vai ver Deus usando os profetas para dizer para o povo que ia haver juízo, que ia haver castigo, que ia haver disciplina de Deus para o povo. Por quê? Porque abandonaram a viúva, porque abandonaram o órfão, porque eles estavam tratando com indignidade o estrangeiro, tamparam os ouvidos para o clamor do pobre. Então, a maneira com que Deus se ira contra o seu povo também, formas de pecado também, é a omissão em relação ao problema do outro, a dor do outro, a falta do outro, a vulnerabilidade do outro, a dependência do outro frente às capacidades que eu tenho, ao potencial que eu tenho, seja material, seja emocional, seja social. O que é que nós podemos oferecer ao outro? Quando nós deixamos de oferecer ao outro, nós não estamos sendo justos. Esse é o conceito do Antigo Testamento. Então Deus repreende de várias formas o seu povo para dizer isso. Isso está acontecendo porque vocês tamparam o ouvido para o clamor do pobre. Isso está acontecendo porque o gentil só tem um lugar para entrar no templo e no tabernáculo, é um pátio para eles. E vocês estão ocupando esse pátio vendendo coisa. Só que a minha casa de oração será chamada casa de oração para todos os povos. Não é só para vocês. É para a viúva, é para o órfão, é para o estrangeiro, é para o pobre, é para o gentil, é para o eunuco, é para o esquecido, para o marginalizado. Não é só para vocês. Eu chamei vocês para vocês serem os ministros dessa lei de justiça. Para vocês serem os representantes desse reino de justiça. Eu não chamei vocês para só que vocês vivam essa justiça entre vocês. Não. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Inclui Israel, mas não só Israel. Então o Antigo Testamento pega muito pesado nessa questão da justiça de Deus. Porque a justiça, o mishpat, reflete o caráter do nosso Deus. Pela justiça de Deus a gente entende quem Deus é. O Deus da vida. Porque Ele diz, não matarás. Não é isso? O Deus da generosidade, o Deus da solidariedade. Por quê? Porque Ele diz, não furtarás. O Deus do bom testemunho, o Deus da verdade. Porque Ele diz o quê? Não diga falso testemunho contra o seu irmão. Esse é o nosso Deus. Então, é um equívoco quando a gente pega a lei e separa só em moral e cerimonial. Jesus cumpriu o cerimonial, então é só o moral. Não. Tem o social da lei, está lá em todo o Levítico, Deuteronômio, de modo muito claro, e que às vezes, por nós não sermos judeus, hebreus, ou vivermos naqueles dias, a gente não considera essas coisas. Por exemplo, por que tecido? Por que a pessoa não pode misturar tecido? Por que não pode comer carne de porco? Aquelas coisas que tinham lá que a gente pensa assim, mas é para eles lá, naquela época lá e tudo mais. Mas não é só por isso. Tem um porquê ali. Tem um porquê sanitário. Tem um porquê social. Tem um porquê econômico. Lembra a história de Ruth? Quando acontece toda aquela situação da morte dos homens daquela família. E fica Ruth com a sua sogra. Elas são agora viúvas. E aí a Ruth poderia voltar para Moabe, porque lá tinha os seus parentes, mas ela diz para a sua sogra, não, eu vou seguir você, porque eu quero seguir o seu Deus também. Quando elas voltam, lembra? Ruth sai para procurar emprego, e Ruth encontra espigas jogadas no caminho da fazenda de um homem chamado Boaz. Você fala, nossa, que maravilha, que legal, alguém deixou essas espigas caídas aqui, né? Que bom que esqueceram isso aqui. Não é que bom que isso é lei. Está em Levítico dizendo, se caiu, deixa aí, porque alguém precisa.
Está lá em Levítico dizendo. É uma lei. Uma lei de determinação social. Quem é esse que precisa? A viúva. Ela não tem família. Ela não tem casa. Ela não tem o provedor dentro de casa. Né? Então, se ela passar por aqui, ela vai encontrar aqui um lugar para colher a sua espiga, a sua comida. Por isso que Boaz é reconhecido como um homem justo. Porque ele praticava a justiça de Deus. Entende? A justiça de Deus é praticada nas relações, na vida social, na vida pública. Justiça de Deus não é uma coisa só relacionada simplesmente ao pecado do outro. Deus é justo, hein? A ira de Deus. Não, o fato de Deus ser justo e dele nos chamar para sermos participantes de sua glória, lembra? Faz com que nós tenhamos também que nos preocupar com questões de justiça. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Querer ver as pessoas vivendo com dignidade, querer ver as pessoas vivendo uma vida onde elas podem ser respeitadas, onde elas podem ser percebidas no mundo, porque tem muita gente que não é percebida no mundo, porque faz parte de um grupo seleto de vulneráveis. É viúvo, é pobre, é estrangeiro, é órfão e várias outras categorias de pessoas que a gente deixa de lado, que a gente não se lembra quando a gente faz discursos generalistas. E discurso generalista é sempre perigoso. Todo pastor é ladrão. Não. Peraí. Não é isso? A gente tem essa mania de generalizar. Não, ser mulher é ser uma mãe. E aqui não pode ser mãe, não é mulher? Cuidado. Você está machucando alguém, você nem percebeu. Então a gente tem essa mania de esquecer pessoas. Esquecer que tem gente que não é parte dessa massa generalizada. E a gente precisa se preocupar com essas questões. O Salmo 68, verso 5 diz assim que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Eu gosto muito desse salmo. Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. O Salmo 146, versos 7, 8 e 9 nos diz: Deus faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho do ímpio. Você entendeu o caráter de conceito de justiça de Deus? Ele transtorna o caminho dos ímpios. Os ímpios precisam pagar pelo mal que fazem. Mas o órfão, a viúva, o pobre, o esquecido, esses contam com a graça de Deus, com o favor do Senhor. Faminto, ele dá pão. Ao que está preso, ele liberta. Ao que está cego, ele dá visão. E isso não é só uma questão de analogia espiritual. Não, pastor, isso aí está falando da cegueira, está falando da cegueira espiritual. Não é cegueira espiritual. É cegueira espiritual também, mas pode ser a cegueira física também. O preso aqui pode ser o preso escravo nas amarras do pecado, mas pode ser o preso mesmo, aquele que está lá no CDP agora. E toda sexta-feira a gente entra lá para visitar a Fundação Casa, conversar com aqueles meninos. E entender as razões pelas quais eles fizeram o que fizeram. E Jesus disse: estive preso e vocês não foram me visitar. Estive com fome, vocês não me deram de comer. Estive nu, ninguém me vestiu. Estava com sede, ninguém me deu água. Ô Jesus, nós estamos 3 anos com você e fazendo tudo aí. Quando foi que a gente deu essa mancada aí? Foi ao longo da vida de vocês. Quando todas as vezes uma pessoa se apresentava nessa condição e vocês ignoravam. Na verdade era eu que estava chamando a atenção de vocês.
E esse texto para mim é um dos textos mais fortes da Bíblia, porque Jesus diz que as pessoas que procedem assim, ele diz, essas pessoas não entrarão no reino dos céus. Ele diz isso. Ao que não deu de comer, ao que não vestiu, ao que não deu de beber, ele diz, apartai-vos de mim. Aí você pensa assim, então a salvação é pelas obras. Quanto mais eu fizer, não. É porque o que foi salvo pela graça, ele foi salvo para praticar as boas obras. Então entenda, a sua experiência de fé está faltando alguma coisa aí. Se você é salvo, se você tem certeza da sua salvação pela graça de Cristo Jesus, talvez está faltando algumas coisas no âmbito prático da coisa, mas não porque você não sinta dó, não sinta compaixão, ou não tenha o que compartilhar, mas porque falta destravar uma chavinha relacionada a entender que a tua fé te leva a praticar boas obras. Lembra que Tiago disse? A tua fé sem obras ela é morta. Uma coisa está ligada à outra. Você não é salvo pelas boas obras, mas você é salvo para realizar as boas obras. Foi o apóstolo Paulo que escreveu isso, inclusive no texto que nós usamos para defender que a salvação é pela graça. Efésios capítulo 2. Paulo diz, vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas Deus salvou vocês pela graça. É pela fé que vocês se apostam nisso. Não vem de votos, é dom de Deus. Não vem de votos para que ninguém se glorie. Mas o Senhor Deus, antes da fundação do mundo, os predestinou para vocês viverem para o louvor da sua glória, para praticarem as boas obras, as quais Ele preparou desde antes da fundação do mundo. Então está no pacote, ser salvo e viver como um salvo. É a pedagogia que Deus usou com Israel. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou, fui eu que te salvei. Então vocês vão viver assim. A relação com o Deus que nos salvou, com o que nos libertou, com esse Deus justo, é agora a gente viver como? Lembra Miqueias 6:8? Praticando a justiça, amando a misericórdia. No fim das contas é só isso, gente. No fim das contas é só isso. Naquela conversa ontem, nossa, madrugada, cheio de pergunta, pastor, o que aquele texto lá quer dizer? Pastor, aquela frase, a gente quer saber um monte de coisa. E o que a gente realmente precisa saber, a gente não pergunta sobre isso. Há vários outros textos bíblicos, além desses que eu mencionei, falando de Deus dessa forma. Pai de órfão, juiz de viúva, da pompa faminto, vários. Não só não. Então é incrível perceber que Deus decide ser retratado como defensor de gente. Vocês lembram quando Deus chama Moisés para ser o libertador? O que é que ele diz? Ele diz, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo que está sendo oprimido no Egito. Deus é defensor de gente. Deus ama pessoas. E Deus odeia o sofrimento humano. Qualquer sofrimento. Emocional, físico, espiritual, qualquer um. Por isso que quando o reino de Deus chega no mundo por meio de Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus, André, é integral. A gente conversou de madrugada. Jesus não vem ensinar um caminho religioso. Jesus vem nos libertar do cativeiro que o pecado nos condicionou. Então Jesus cura uma mulher com hemorragia. Jesus abre a cabeça de Nicodemos para entender o que é a verdade. Jesus cura o paralítico. Poxa, maravilhoso, mas Jesus também expulsa demônios. É integral. É a libertação. Não, então esse ministério de Jesus é um ministério comparado ao ano da justiça de Deus que tinha lá no Antigo Testamento, o ano em que os escravos eram libertos, a terra era doada, restaurada. É generosidade, não tem mesquinhez, não tem falta. No reino de Deus não tem falta. O reino de Deus transborda. Transborda vida, transborda amor, transborda paz, transborda justiça, porque Deus ama a gente. Não há gente, somente. Até humano. Mas gente, pessoa. Deus é defensor de pessoas. Ele é pai dos órfãos. Ele é juiz das viúvas. Ele é reconhecido como o Deus dos fracos, o Deus dos esquecidos. Davi, esquecido lá atrás da malhada. Ele
tira de lá, chama e faz o que tem que ser feito. Entende como é o nosso Deus? Ele ama gente esquecida, gente fraca, gente machucada, gente doente, gente morta, para dar vida para gente morta, para dar cura para gente doente, para dar amor para quem precisa de amor, para dar família para quem precisa de família. Então, por que viúvas sendo esquecidas, nosso texto baseado que seja, é um problema? Entendeu agora? Porque o texto começa dizendo, naquele dia em que a igreja se multiplicava, aconteceu um problema. As viúvas estavam reclamando da falta de distribuição da alimentação diária. A gente lê assim, não, isso é um problema grave. Para quem está lá entendendo o que é o papel do povo de Deus no mundo, isso é um problema grave. A gente não pode olhar para uma falta como essa e simplesmente dar de ombro, porque você tem que comer, porque você tem cama para dormir, porque você tem teto para te acolher. Se ele não tem ou ela não tem, o que é que eu posso fazer a não ser olhar para a cara dela com uma dó fingida e dizer, mas vamos orar por você. E tem gente que não está precisando de oração, tem gente que está precisando de pão, já está com fome. E Jesus fez isso várias vezes. Esses dias eu estava lendo Marcos 8, até comentei com a gente, eu estava lendo esse texto, tem umas coisas interessantes lá. Jesus está andando 3 dias com uma multidão atrás dele. Aí ele para no meio do caminho e fala assim para os discípulos, poxa vida, né? A gente está andando já faz 3 dias, esse povo está andando atrás da gente e não comeu nada. Vamos dar comida para esse povo aí? Aí os discípulos já se fecham e falam assim, ixi, mas é muita gente, hein? Aí Jesus falou, não, a gente dá um jeito. O que a gente tem aí? Aí os 12 falam assim, a gente tem 7 pães. Vê, a conta não fecha nem para eles. Eles estão em 12, mas tem só 7 pão. Olha só. Aí Jesus pega e fala assim, então dá esse negócio aqui que nós vamos resolver. Aí Jesus pega, multiplica, alimenta todo mundo e sobra 7 cestos. O show da Xuxa é isso. Sobra 7 cestos cheios de pães. Nossa, Deus é poderoso. Aí Jesus pega, depois fez tudo aqui e fala, vamos embora? Vamos. Aí quando eles estão indo embora, vem um grupinho de fariseus, novamente, chega para Jesus e diz assim, nos dá um sinal aí, para a gente saber se você é o Messias mesmo. Jesus, o texto diz que Jesus dá uma bufada, assim, sabe? E Jesus diz, eu não vou dar sinal nenhum para vocês. Vamos embora, gente. Aí entra no barco para atravessar o barco. Esqueceram o cesto lá, tá? Eles não pegaram o cesto. Ficou lá. Aí eles entram no barco e aí eu fiquei imaginando. Jesus veio assim. Pensando só em que saco. Não me dá sossego. E a conversa paralela atrás. Vou ir agora. O pão já é. Os 7 que tinha, que para todo mundo lá, sobrou nada. Aí não, aí um falou lá, tem um aqui, Nessa que eles estão, é sério, depois você lê lá, Marcos 8. Nessa que eles estão debatendo, essa conversa de pão aí, não, só tem um pão, não sei o que, Jesus está pensando em outra coisa. Aí Jesus pega, vira para eles e fala assim, vocês têm que tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os caras estão falando de pão, Jesus fala de fermento. Eles estão, Jesus, a gente só tinha 7. E Jesus fica indignado. Jesus vira para eles e fala assim, vocês ainda não entenderam? É tipo assim, acorda! De propósito. Eu estava esperando um momento em que o esboço do sermão ia me permitir fazer. Não ia gritar à toa. Eu sou presbiteriano. Vamos dar uma hora legal aqui. Ei, acorda! Se fosse de noite, eu estava perdido. Não, mas de dia também agora tá bom. Eu estou só olhando aqui. Mas que bom que vocês estão
estão aqui comigo, isso é muito bom. Jesus fala, meu, em que mundo vocês estão? Vocês não entenderam que, tipo, pão no reino é um negócio assim que a gente distribui? Não é uma coisa que a gente fica retendo? Eu estou falando do fermento dos fariseus, não estou falando fermento de pão, não. Que pão? Que pão, negócio de pão? Vocês estão pensando em coisa desse mundo? Pão, que pão? Aí eu fiquei olhando essa conversa e falei, a gente é isso aí. A gente fica fazendo a conta. Não, Marcelo, o senhor, acampamento, vai dar ou não vai dar? Ih, vai faltar. Ah, vamos ver depois do ano, então. Quantos pão a gente tem? Putz, fulano quer ir. Tá fora. A gente é isso aí. A gente fica achando que a experiência com Deus, o receber o favor de Deus, depende da nossa matemática, da nossa conta. Mas a nossa conta não dá conta nem da gente, porque a gente é 12 e tem só 7 pão. Então nem aquilo que a gente tem dá conta de satisfazer a gente mesmo. E é isso que Jesus está dizendo, vocês não entendem, vocês estão comigo. Vocês estão pensando aí, pão, eu estou falando de uma coisa mais profunda que pão. Estou falando da maldade dos outros, da mentalidade dos outros. Aí o texto avança. Aí acontece aquela cena que você conhece bem, quando Pedro diz assim, Jesus, se precisar. Não liga para não, aqui é por nós. Qualquer coisa, eu entro na frente aí, que é isso? Isso aí é louco. Pedro não disse assim. E aí Jesus diz o que para Pedro? Vai para trás de mim, Satanás. Isso não é de Deus. Isso é coisa dos homens. Ali eu falei, aqui achei. Por que é que a gente fica fazendo conta? Por que é que a gente fica aqui? Caramba. E Jesus está pensando em outra coisa. Jesus está falando, caramba, como é que eu vou? Ai, o carcereiro do fariseu. E a gente está lá, de pão, hein? Caramba, tinha 7, deu para os outros lá, fiquei sem. Tem um só agora, gente. Como é que nós vamos fazer? Aí ele vem e fala, gente, vocês têm que tomar cuidado com o fermento. Ah lá, tá vendo? Ele também se preocupou. Não, eu estou falando de outra coisa. Vocês estão pensando nas coisas dos homens e eu estou pensando nas coisas de Deus. Então, naqueles dias, a igreja crescia, as viúvas estavam com fome. E aí eu perguntei, né? E daí? O que a igreja tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque a gente precisa estar preocupado com a necessidade dos outros, com a falta dos outros. Independente do que seja essa falta, material, física, espiritual. Por que é que viúvas sendo esquecidas é um problema? Resposta, porque a igreja de Jesus Cristo, aquela que foi capacitada pelo Espírito Santo de Deus, foi capacitada pelo Espírito Santo de Deus para testemunhar o seu amor e a sua justiça no mundo. O que é que Deus quer do seu povo? Miqueias 6:8. Vocês pratiquem a justiça, amem a misericórdia e andem com Deus. Atos capítulo 1. Jesus subiu para o céu, disse o quê? Vou derramar o Espírito Santo sobre vocês, para que Ele capacite vocês a vocês serem o quê? Minhas testemunhas. Então, por que é que gente com fome é sim uma preocupação da pauta do programa da igreja? Eu não estou falando simplesmente de assistencialismo básico. Estou falando do irmão depressivo que senta do seu lado. Também. Não é só o pão físico. É o pão espiritual também. É o pão da vida. Qual é a sua sede? É a sede do conhecimento? A gente tem professores aqui. Está entendendo? Vocação, talento, habilidade. O que é que Deus te deu? Qual é o cajado que está na sua mão, Moisés? É outro texto também sensacional. Moisés saiu com o povo. Aí vem o mar. Aí olha para trás, o exército do faraó. Lascou. E agora? Não dá para ir para frente, não dá para voltar para trás. E o povo, Moisés, você tirou nós lá para morrer aqui, né? Aí o Moisés pega e fala assim, não gente, confia em Deus. Confia em Deus. Aí Deus pega
pega e fala assim dentro de Moisés: por que você está mandando eles confiar em mim? Você já viu isso aí? Por que você está mandando eles confiar em mim? Aí pensa o Moisés falando: ué, não é? Cara, vamos beber para isso? Aí Deus pega e fala: o que você tem na mão aí? O que eu falei lá atrás? Estende o cajado aí. Eu sou soberano para abrir o mar, mas eu te chamei para liderar esse povo. Põe o cajado aí. Aquela história, né? Alguns vão dizer assim: ah, então tá vendo, pastor? Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa. Não é exatamente isso. Lembra que eu falei lá atrás? Que nós somos participantes da glória de Deus? De madrugada a gente conversou disso. Você tem um amigo, você ama muito, não é crente. Aí você ora por ele. Deus converte o coração do Nicolau. Muda a vida dele. Aí um dia o Nicolau tem um encontro com Jesus. Quem converteu ele? Foi você? Foi a sua oração? Não, foi Deus. É o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado. Ele ouviu a palavra de Deus. Foi Deus que salvou ele, que tirou ele do estado de morte e trouxe ele para a vida. Mas diz assim: eu orei, então você participou daquilo que Deus fez na vida dele. Ou Moisés estende o cajado, Moisés está participando daquilo que Deus está fazendo sobre o seu povo. Porque Deus é o soberano da história. Então a gente participa. É o Benjamin me ajudando a lavar a louça. Ele não está ajudando em nada. Mas ele sente que ele está participando, que ele está ajudando. Ajudei o pai a lavar. Foi uma coisa que ele falou com tanta alegria para a mãe dele. Mãe, sabia que eu ajudei o papai a lavar a louça? A gente é assim. Ai, Deus respondeu as minhas orações. Não, Deus fez a vontade dele. É que você participou daquilo que ele está fazendo. Isso é ser participante da glória de Deus. Então Deus quer defensor de gente, que ama a gente, quer salvar a gente, quer curar pessoas, quer libertar pessoas, quer alimentar pessoas, está nos chamando para participar disso também. Disso, dessa prática. Essa é a prática do povo de Deus. A igreja se apresenta como uma comunidade de serviço e amor. Somos nós a casa do Espírito, somos nós a voz do Senhor, mas nós somos um corpo em serviço e amor. Porque nós somos a casa do Espírito e a voz do Senhor, nós precisamos viver como uma comunidade de serviço e amor. Quando a igreja enxerga problemas sociais que batem a sua porta e ela se debruça sobre isso, buscando uma alternativa que seja coerente com a ética do reino de Deus, ela está representando a justiça de Deus no mundo. Quando ela olha e fala assim: gente, a gente precisa fazer alguma coisa com isso aqui, você viu? Não é uma coisa ignorada. As viúvas estão com fome. E aí? E aí que a gente vai buscar uma alternativa. Veja, o texto não diz assim que as viúvas estavam com fome, então o Espírito de Deus falou no coração do apóstolo Pedro: Pedro, filho meu, prepare pessoas para o ofício espiritual. A gente é que transformou o serviço cristão em cargo eclesiástico. Na nossa organização eclesiástica, a gente pegou os princípios elementares de Deus para o funcionamento social das coisas e transformar essas coisas em status, hierarquia, cargos. Então você é diácono, então eu não sou diácono, então eu não vou me preocupar com isso. Você não é diácono, você é cristão. Você tinha que estar preocupado não por causa de um cargo, mas por causa da sua identidade. Porque no reino que você faz parte, o pão não falta, a vida não falta, o amor não falta, a graça não falta, a justiça não falta. Isso tem que fazer bater seu coração mais forte. E para a gente que mora em São Paulo, esse negócio é desafiador demais. Porque quando você resolve andar desse jeito, você pira. Você pira. Porque o discernimento de dar a esmola para o cara que vai fumar pedra, o outro vai tomar barrigudinha, ou para o outro que realmente vai comprar um pão, é tênue. O que você faz? Fecha o ouvido, não fala com ninguém. Eu vou ficar bancando o vício dos outros. Às vezes não é vício, não, às vezes é fome. Inclusive tem uns que bebem justamente para dispersar a fome. Tem uns que fumam realmente para acabar com a fome. Por isso que eles ficam dormindo.
acorda, dá uma palmadinha, volta a dormir. Não é teoria não, é porque a gente vai lá dentro e pergunta. E conversa. O que está acontecendo? Mas como é que você entrou nisso aí? E por que você não consegue sair disso daí? É doença, gente. O cara está doente. O cara é escravo do pecado. Resolver questão de droga hoje no Brasil não é questão de simplesmente criminalista, é questão de saúde pública também. Por isso que a gente não consegue resolver a Cracolândia. Porque não adianta mandar a polícia lá com cacetete, bomba de efeito moral. Passou o jornal semana passada. Os polos de Cracolândias espalhados por São Paulo. Um deles é do lado da nossa casa lá, na Melinha. Passou no jornal. Olha lá. Você está pensando que está só lá na Sé, na Estação da Luz? Não, está lá no quintal da gente. Aumentando cada vez mais. E o que a gente está fazendo? Está indo para a igreja, cantando, somos nós. Neguei álcool em serviço e álcool. Aí tem um parente, lá na igreja, que está a 500 metros dali. Escravo de um vício maldito. Jesus passa por uma cidade, uma região chamada Gadara. Tinha um menino lá endemoniado. Sabe como é que aquela sociedade trata esse menino? Amarrou ele no cemitério, escondeu ele nas cavernas, falou: some daqui, deixa a gente em paz. Aí Jesus vai lá e liberta o menino, tira o demônio da vida do menino. Só que o demônio fala assim para Jesus: não mata mais não. Manda a gente ali para a torcida do Palmeiras, aquela manada de porco que está ali. Aí Jesus fala: tá bom. Aí o demônio entra nos porcos e os porcos pulam. O barranco morre e mata todos os porcos. Aquela região era uma região agropastoril, agrária, e os porcos eram a movimentação econômica da região. Quando Jesus manda um capeta no corpo dos porcos e os porcos morrem, qual é a reação daquela sociedade? Sobe daqui! Você perturbou a nossa ordem. Peraí, tinha um menino aí endemoniado e vocês trancaram ele. Aí a hora que eu mexo com o bolso de vocês ficam incomodados. Tem uma pessoa. Você sabe que é uma pessoa? Deus usou a mesma pedagogia com Jonas. Encontrei uma sombrinha aqui. Vou relaxar. Deus corta a árvore. Jonas: Deus! E aí? Estou aqui descansando nessa árvore. Isso não é justo. Aí Deus diz: Jonas, é razoável, é justo você se incomodar com uma árvore que você nem plantou. Vamos começar por aí. Que direito você tinha de usufruir dela? Nem. Você só estava usufruindo porque eu, na minha bondade, na minha graciosidade, estava sendo um cara legal com você. Aí eu tirei. E você acha isso a pior coisa do mundo. Mas quando eu te chamei para ir para Nínive, você não pensou nisso. Você queria que eles morressem. Inversão de valores. Quando o nosso bolso é afetado, quando a nossa fonte de renda está em risco, né? Aí a gente, vamos eleger um cara que vai favorecer nós. A gente fica pensando só em questões políticas, econômicas, e o espiritual a gente deixa para o domingo. Com as músicas que a gente canta, mas não vive depois. Era na Gadara. O menino estava lá, marginalizado, esquecido, amarrado no cemitério, cheio de capeta no corpo, e tá bom para nós. Por quê? Porque ele não está perturbando a gente. Ele está lá na Estação da Luz. Ele está lá no FEBEM, ele está lá no Belém, no CDP. Ele está lá, ele não está aqui. Não é meu filho, não é meu sobrinho, não é nada meu. Porque quando é meu eu choro, mas como não é meu, está tudo bem comigo. É seu? Irmão, nós vamos orar por você. Quando nós olhamos para o texto bíblico, começa a igreja reage. A igreja vê o problema, identifica o problema e diz: o que a gente pode fazer? É isso que o texto diz. Os 12 se reuniram e disseram: o que a gente pode fazer? É uma estratégia. Não é nada espiritual, vamos dizer assim.
Não desce do céu uma coisa assim que Deus diz, vocês vão... Não, uma estratégia. Senta e discute. O que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer para resolver esse problema? Então, quando a gente está falando de promover justiça no mundo, por meio da assistência, nós não estamos falando de evangelização. Porque também é outra coisa, né? É isso aí, né? A gente tem que fazer lead. A gente tem que evangelizar. Não estou falando de evangelizar, não. Eu estou falando de atos de serviço, de coisas que são frutos do amor de Deus que em nós habita. Uma coisa é evangelizar, outra coisa é praticar a justiça. Evangelizar é para ganhar as pessoas para Cristo, é para salvar a integralidade daquela pessoa que está morta dos seus delitos e pecados. Isso é evangelizar. A justiça não, a justiça é apenas dar dignidade, dar respeito, dar oportunidade para as pessoas. Não tem nada a ver com religião, tornar alguém membro de uma igreja. É simplesmente praticar o amor. Uma coisa é diferente da outra, mas no fim das contas as duas andam juntas. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, que nos tornou justos, ele é acompanhado pelas boas obras. Então, se você quer compartilhar sua fé com gente que necessita, mas não faz nada para aliviar a dor dessas pessoas, você não está conseguindo mostrar para elas a beleza de Cristo, o amor de Deus. Dessa forma, a igreja precisa fazer uma teologia prática. A teologia diaconal, a teologia do serviço. Deuteronômio 15, do verso 11 ao verso 15, está escrito assim: nunca deixará de haver pobres na terra. Falando da terra prometida, tá? Não do planeta Terra, da terra prometida. Nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º despedirás fogo. E quando de ti despedires fogo, não deixa ir vazio. Verso 14. Liberalmente lhe fornecerá do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo que o Senhor Deus te deu, daquilo que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que fostes servos, escravos na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te redimiu, pelo que hoje isso eu te ordeno. Olha só. Não vai deixar de existir gente precisando, gente necessitada. Elas estão perto de você. Então, quando você encontrar elas, abra a sua mão, abra o seu coração, compartilhe, divida. Você pode até chamar ela para trabalhar para você, para servir para você, e isso ser uma forma de ajudar ela. Mas não despede ela sem nada na mão. Não faz só uma mãozinha no ombro e fala, não, vamos orar. Pode orar. Dá um pão também. Dá um copo d'água também. É bom. É pessoa precisa comer, precisa tomar água. Precisa de oração também. Por que o texto está dizendo? Por que eu tenho que fazer isso? Porque você era assim. Você era morto. Você era nu. Você estava esquecido. Você vivia longe de Deus. E Deus foi lá, te resgatou, te redimiu. Você não fez nada para Ele. Foi de graça. Então agora replica essa graça na vida dos outros. Às vezes a gente fica acompanhando os debates teológicos, principalmente na internet, e vê que as pessoas discutem, por exemplo, as teses de João Calvino num campo em que nem ele trabalhou tanto assim. A vida de Calvino foi completamente dedicada a falar sobre a teologia diaconal. Não à toa Genebra se tornou um modelo político, social, econômico, exemplo para o Estado laico, exemplo para a escola pública, exemplo para a saúde pública. O primeiro hospital geral do mundo. Olhando para o texto bíblico. Não é ideologia política. É como colocar em prática o que Deus nos chamou para fazer. Aí João Calvino escreveu assim: Deus mistura os ricos e os pobres para que eles possam se encontrar e ter comunhão uns com os outros, de modo que os pobres recebam e os ricos repartam. Então Deus coloca todo mundo junto e bate no liquidificador. O que vai dar aí? O problema é o pobre. Lembrei da música aqui, vocês vão saber cantar. E o rico cada vez fica mais rico.
E o pobre? E o motivo todo mundo já conhece. É que o de cima e o de baixo? Não vamos cantar o refrão. Você conhece a ideia? Então, gente, viúvas estarem esquecidas é um problema, ok? E a igreja precisa pensar numa solução para fazer ali a vontade de Deus, para sinalizar ali o reino de Deus. Eu quero dizer, a beneficência cristã não deve ser praticada por obrigação, por legalismo, pela imposição da liderança, e sim como um ato de compaixão, espontâneo, liberal, não de teologia liberal, liberal do coração, da liberalidade do coração. Não porque o pastor, gente, agora 2025, nós vamos. Não. É de você, do seu coração, sai de você. Dá o que você tem. Depois de dizer isso, as viúvas estavam sendo esquecidas. Então, os 12 convocaram a comunidade. Ou seja, por isso, porque as viúvas estavam sendo esquecidas, eles tomaram uma decisão. Por quê? Porque no reino de Deus, ninguém é esquecido. Ninguém pode estar sendo esquecido no reino de Deus. Jesus disse aos seus apóstolos qual que seria o estilo de vida do reino de Deus. Que seria um estilo de vida diferente do estilo de vida desse mundo. Onde o estilo de vida predominante é dominar pela força. Onde quem vence é quem é mais forte, quem é superior, quem grita mais alto. Jesus disse, não, no meu reino não é assim. No meu reino maior é o que serve, é o que lava os pés, é o que oferece a outra face. Essa é a lógica de lá. Nossa ética é outra, é de ponta cabeça. Jesus disse, eu vim não para ser servido, mas para... E sabe qual é a palavra grega para servir? Diácono. Jesus está dizendo, eu vim para ser um diácono, mas não um cara eclesiástico que você está pensando. Eu vim para ser um servo. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Eu vim trazer a justiça lá do nosso reino para esse mundo. E lá não tem fome. Lá a gente enxuga as lágrimas. Lá a gente dá água para quem tem sede. Lá a gente acolhe quem está prestes a ser apedrejado. É diferente do que vocês fazem aqui. Vocês pensam como homens. Mas lá a gente pensa como Deus. Jesus serviu os doentes, curando-os. Jesus serviu os oprimidos, libertando eles das suas prisões. Jesus serviu os famintos, os desorientados. Jesus serviu ensinando, Jesus serviu pregando. De tal forma que servir uns aos outros é uma marca do que é ser discípulo de Jesus Cristo. Então, na prática, o que os 12 estavam fazendo? Quando eles disseram, vamos resolver esse problema, eles estavam apenas imitando Jesus. O Jesus, quando via isso, o que ele fazia? Ele corria para resolver. Ele deixou a gente aqui, nos deu o Espírito dele para a gente estar aqui. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o que Jesus faria. O que Jesus faria? Pô, lembra aquele dia que a gente só tinha 7 pão? E ele deu para todo mundo. Vamos tentar fazer um negócio desse aqui? Quem são os 7 pães? Aqueles 7 caras lá. O imperador romano, Juliano, foi o imperador que antecedeu o Constantino. Ele disse assim, pagão, tá? Mas olha o que ele disse a respeito dos primeiros cristãos. O imperador romano, abre aspas. Nada tem contribuído mais para o avanço da superstição cristã, está chamando a nossa fé de superstição, tá? Nada tem contribuído mais para o avanço, para o crescimento da superstição dos cristãos do que a caridade para com os estranhos. Os galileus, os cristãos, cuidam não apenas dos seus pobres, mas até dos nossos. É o imperador romano que está dizendo isso. Ele está dizendo, esses caras crescem, porque esses caras estão fazendo na sociedade o que eu, como imperador, não estou conseguindo. Eles estão cuidando de gente onde o Estado não está conseguindo resolver, o Estado não chega. E ele está dizendo, nada tem contribuído mais para o avanço dessa superstição do que a própria caridade deles.
Dados estatísticos da igreja primitiva mostram para a gente que com o avanço do cristianismo nos primeiros séculos, o aborto do Império Romano caiu a taxa de aborto. Por quê? Porque o aborto no Império Romano era uma coisa assim, tipo, quase igual mais ou menos o que se discute hoje. Porque qual que era a questão? Império Romano, festa bacanal, moralidade sexual, ninguém é de ninguém. O que pode acontecer quando essas coisas acontecem? Gravidez. Mas essa gravidez não é uma gravidez, né? Mata, descarta. E outra, né? Mulher. Mulher, gente. Mulher. O que é mulher, né? Beleza, você já está com problema aí que você é mulher. Segundo, você está com fruto no seu ventre aí que não é não. Agora, quando o cristianismo vem e diz que a primeira testemunha da ressurreição é uma mulher, isso chama atenção para aquela igreja. Mas como assim? Que mulher que era essa aí? Marcos diz lá, uma mulher que tinha 7 demônios. Caramba, esse tipo de gente pode ser uma pessoa importante no reino de Deus? Então isso começa a impactar a vida de mulheres no Império Romano a ponto delas começarem a renunciar à participação nessa imoralidade e tudo mais, de se negarem às práticas do aborto. Enfim, um efeito social, econômico assim impactante. A gente precisa pensar nessas questões. É por isso que o texto diz que aqueles 7 homens que foram escolhidos precisavam ser homens cheios do Espírito Santo. Porque essa resposta graciosa que o Evangelho apresenta ao mundo, apresenta ao problema da pobreza, da vulnerabilidade, da injustiça, não é uma resposta política, não é uma resposta natural, aparelhada por ideologia, mas é uma resposta espiritual. Precisa ser cheio do Espírito Santo para viver assim. Essa resposta transformadora não está no espectro da direita, não está no espectro da esquerda, está no espectro lá do alto, do reino de Deus. É a resposta que o reino de Deus dá para esse mundo. Por isso, finalmente, eles chegam à conclusão: não é certo nós negligenciarmos também o ministério da palavra para servir à mesa. Quer dizer, a gente também não vai abandonar uma coisa e agora a gente vai mudar a nossa rota aqui de forma abrupta e vai ficar focado só nisso. Não, isso é um problema, isso é algo no qual nós precisamos prestar atenção, mas isso aqui também é importante. Então eles disseram: nós vamos escolher um grupo para fazer isso e o outro grupo para fazer isso. Nós vamos zelar pela palavra, pela doutrina, e vocês vão cuidar da mesa, ok? Porque o povo precisa da palavra, mas o povo também precisa de comida. Um não é mais importante que o outro. Então a igreja precisa se organizar para levar os seus membros, a comunidade, a viver essa manifestação da fé cristã. A estrutura da igreja deve viabilizar a doutrina e a prática da doutrina. Não pode ficar só no conceito, só no estudo, só no intelecto. Não pode ficar só na teoria. A gente precisa pôr em prática. Você é a casa do Espírito, então você tem a sua vida de oração. Você entendeu ontem que você é a voz do Senhor, então você vai sair daqui, você vai ler a sua Bíblia. Mas quando você lê a sua Bíblia e você ora, o que isso produz em você, que te torna alguém que vive agora em serviço e amor? Você precisa pôr em prática, gente. Nós ficamos 3 dias aqui se preparando para viver lá fora de modo prático. Nós somos um corpo em serviço e amor, que precisa colocar em prática o que nós aprendemos com a palavra de Deus, na presença de Deus. E a palavra de Deus nos ensina o caráter de Deus, o Deus justo. Mas a palavra também de Deus nos ensina o que Deus requer de nós, que nós amemos uns aos outros. Por isso nós deveríamos prestar atenção nessas coisas. E não precisar de tanta motivação, de tanto estímulo para servir o próximo. A maior motivação, o maior estímulo nós já temos. O que Cristo fez, o que o Espírito está trabalhando em nós. Essa obrigação
obrigação de servir aos outros em amor, para promover a justiça do reino de Deus, resulta da compreensão do caráter de Deus como um ser misericordioso que atenta por todos os sofredores. Nos lembra da obra redentora de Cristo Jesus que liberta todo ser humano. As Escrituras, estou acabando aqui, não somente ordenam que os filhos de Deus pratiquem individualmente a misericórdia e a solidariedade, mas nesse texto, a proposta é apresentada à comunidade. Quer dizer, há uma necessidade de que a gente faça isso coletivamente. Você pode escolher um amigo seu lá para você se dedicar pessoalmente a isso. Mas como comunidade a gente poderia estar assumindo responsabilidades maiores, porque nós somos um grupo maior de pessoas. Nós vamos embora daqui, gente. Daqui a pouco. Você não vai viver para sempre aqui. Nem aqui nesse sítio e nem aqui nesse mundo. Você vai embora desse sítio e desse mundo. Então, tudo é uma parte, tudo é um processo, tudo faz parte de algo maior. O que é que você vai fazer da sua vida? Você ouviu que você é a casa do Espírito, você ouviu que você pode ser a voz do Senhor, mas você precisa entender também que você precisa viver em serviço e em amor. Como que a gente coloca em prática tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós experimentamos aqui? A comunhão que nós vivenciamos nesses dias aqui, seja nos momentos de brincadeira ou nos momentos sérios, os ensinos que nós recebemos pela palavra de Deus, a experiência pessoal que você teve com Deus, ela não está restrita a esse sítio. Você pode continuar depois daqui vivendo isso. Essa coisa gostosa que você sentiu durante o culto, essa relação boa que você afunilou com alguém, você pode viver isso fora daqui. Porque tudo isso só aconteceu porque Deus está produzindo isso em nós. Porque Ele nos chamou para viver uma vida de compartilhar, de relação, de troca, de serviço em amor. No fim das contas, o que eu estou querendo dizer é que esse acampamento foi parte de algo que Deus colocou no seu caminho para levar você a viver como um tipo de pessoa que vive conforme Ele chamou você para ser. Isso aqui é parte de algo que Deus tem para você. Isso aqui não é tudo que Deus tem para você. Aqui Ele te trouxe para você ouvir, aprender e experimentar coisas que Ele certamente quer que você coloque em prática lá fora. Sim, somos nós, a casa do Espírito. Sim, somos nós, a voz do Senhor. Mas nós também somos um corpo em serviço e em amor. Amém? Amém. Vamos cantar isso bem forte? voz do Senhor, o braço estendido do Pai que nós vimos.
Onde estão? Estão aí? Estão aí? Estão aí os pescadores? Aqueles sempre prontos a ajudar, a acolher. Eles estão aí? Ou eles foram embora? Até quando a gente vai viver assim? A gente cantou até que ele venha. Não é achar o final do acampamento. O final está acabando já, vai acabar daqui a pouco. Mas tem uma vida depois daqui. Não é até o final de 2024 ou a partir do dia 1º de janeiro de 2025. É desde que Cristo te chamou, desde que o Espírito Santo selou teu coração para viver sob essa fé. Onde estão os pescadores? Onde estão os chamados a serem sal e luz? Eu espero que eles estejam aqui nessa manhã. E que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. E que o sol aqueça o teu viver, e que a chuva caia suave no teu lar. E que até nos encontrarmos outra vez, que Deus te segure nas suas mãos. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua glória no seu rosto e te acrescente paz, desde agora e para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém.